Olá, está começando mais um Café com Letras e no programa de hoje vamos conversar com o escritor, ilustrador, desenhista André Fortunato. Ele que nos traz aqui a obra muito bem editada pela editora Líder, escrita em parceria com uma outra escritora, a Andréa Roma. Trata de um tema muito palpitante e atual, o bullying. André, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Fábio, por ter convidado para participar dessa entrevista, né? Fico muito contente de estar aqui. A André que te ajudou na redação da história, propriamente dita, e o livro voltado ao público infanto-juvenil nos traz uma história do protagonista, que é o Juninho, um menino que sofre de bullying a partir do momento em que troca de cidade e de escola. E aí há todo um enredo no sentido de demonstrar os sofrimentos que as crianças, os jovens em geral, ficam acometidos, né, quando deparam com situações de bullying. Então, e começamos então já caracterizando, acho que é importante esse termo bullying, que é um termo norte-americano que visa a traduzir situações de sofrimento, né, e de forma reiterada. Poderias começar explicando, então, primeiramente, como tu trabalhaste esse conceito na obra? Bom, essa palavra, como tu mesmo já disse, né, ela vem de origem inglesa e anteriormente era bullying, né, que o pessoal sofria com bulinar, bater, socar, maltratar, né, até colocar apelidos. Então, a gente trabalhou nesse sentido, de conscientizar as crianças nas escolas sobre o mal que essa palavra bullying tem causado por muitas pessoas. A gente soube até de uma pesquisa na internet, a gente soube que teve crianças que até se suicidaram, né? Então, ver como é uma situação horrível, né? Que as crianças vivem caladas, sozinhas, né? Aqui, por exemplo, e a nossa produção já deve estar pegando, para quem acompanha em casa, ver também as ilustrações do livro, algumas delas pelo menos. Tu trabalhaste com algumas metáforas bastante interessantes. Sim. O personagem vai lidando no seu ambiente escolar, mas em dados momentos, para dar essa conotação, a obra sai do ambiente escolar e se concentra em cenas, para dar o sentido, digamos assim. Quando o menino fica inseguro, com medo, por não estar conseguindo se integrar com os colegas, que o objetivo inicial era fazer novos amigos, e ele é reiteradamente rejeitado por uma questão do cabelo, por uma questão física, ele se sente então no deserto. Aí há aqui a imagem de terra com o cacto e várias plaquinhas: insegurança, rejeição, solidão, baixa autoestima, medo. Quer dizer, traduz muito e de uma forma que para alguns pode parecer exagerado, mas só quem realmente sofreu isso, e aí é possível fazer relações, porque o bullying não deixa de ser um preconceito, né? Sim, com certeza. E é assim que as crianças se sentem, né? Elas se sentem realmente desamparadas, né? E elas não contam nem para o pai, nem para o professor, e se encontram num deserto com esses sentimentos negativos, né? Que como representaria a figura, né? Numa outra das figuras, para nós não perdermos o gancho, há dois meninos, de certo modo, em tom irônico, de pirraça, rindo dele, e aí a imagem do menino cansado, com o corpo vergado, carregando quase a palavra bullying nas costas, né? Representando o fardo que isso significaria. Na outra, ele vergado com a mochila nas costas, a mochila já representando também esse peso. Quer dizer, vocês tiveram, tu e a Andréa Roma, a coautora desse livro, contigo, essa sensibilidade também de trabalhar essas metáforas, esse sentido figurado, para entrar realmente, as pessoas terem a dimensão desse problema, né? Isso, e até a gente pode ver que é passado um pouco da psicologia desse mal, né?
Porque quando a criança, os professores podem começar a observar quando as crianças estão com esses sentimentos, por exemplo, os isolados, daquela forma, claro, é exagerado ali um pouco a figura, mas é justamente para chamar a atenção. Se a criança começa a se isolar e não brincar com os outros, é porque alguma coisa ela está sofrendo. Então os professores têm que estar atentos para essa situação, né? A questão sempre do exagero do sofrimento, ela vale muito para quem observa. Agora, para quem está sofrendo, parece que com certeza. É difícil de mencionar. Só quem está com aquele sentimento, né? Claro, pra saber quem está disso. vivendo isso, né, no momento, né? E outro ponto que eu queria tocar contigo. Sempre que surge o tema bullying, e aí vamos pegar pessoas uma faixa etária um pouco maior, Sim. já próximo dos 30 anos ou até mais. Eu, por exemplo, na vida escolar, eu lembro que tanto no meu caso quanto de outros colegas, havia essas brincadeiras, ou o sujeito que é acima do peso, o pessoal já apelida de gordo, de gordinho, ou o cara que é muito alto e magro, então o palito, e por aí afora. Eu lembro, não é que nós não nos perturbássemos com isso, acredito que sim, por um motivo ou outro havia incômodo, mas não chegava a ultrapassar tanto, pelo menos, a fronteira da brincadeira, digamos assim. O pessoal acabava levando uma boa e muitas vezes até quem era gordo acabava sendo apelidado de gordo e ficava por isso mesmo. Onde que tu acha que essa fronteira da brincadeira foi atravessada com maior força, que extrapolou todos os limites, digamos assim? Eu creio que com o passar dos anos, né, como tu mesmo disse, nós, quando éramos crianças, nós sofríamos bullying e essa palavra não era conhecida. Mas na escola a gente sempre sofreu, sempre foi chamado de apelidos, né? E eu tive apelidos e às vezes até por não jogar futebol bem, a gente era deixado de lado, né? E ficava na reserva, era muito ruim. Então, com o passar dos anos, isso foi criando foi avançando essa fronteira, avançando esse perigo, esse sinal, né? E tanto que começou com mais violência. Eu me lembro que na escola nós brigávamos também, tinha aquelas briguinhas e tal, mas a gente conseguia suportar tudo isso, né? Talvez pela estrutura, a própria mídia lança a criança como uma situação assim muito delicada, que é delicada, mas com o passar dos anos foi se perdendo essa estrutura de saber como lidar com a situação. Então eu creio que, eu não sei uma data correta, mas a gente tem notado, né, que sei lá, 10 anos, 15 anos talvez, tem sido mais agressivo esse bullying, né, que as crianças têm sofrido. Pois é sempre difícil delimitar, porque ou sempre aconteceu e não era tratado os casos não eram tratados com a seriedade que mereceriam, ou de fato, da brincadeira, algumas crianças ou o próprio contexto adquiriu uma certa maldade que extrapolou aquela situação com a qual nós estávamos acostumados, sobretudo no período escolar. Até a propósito disso, eu trouxe um material aqui. Faz pouco mais de um mês foi sancionada aqui em Caxias uma lei instituindo o Dia Municipal de Conscientização contra o Bullying. Ou seja, todo dia 8 de abril será feita essa lembrança. A lei que foi criada a partir de um projeto de autoria do vereador Renato Nunes aqui na casa. E esse 8 de abril ele é muito emblemático. Ele remete àquele episódio lá de 2011, então 8 de abril de 2011, quando 12 crianças foram mortas por um ex-aluno na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quer dizer, estarreceu o Brasil todo naquela oportunidade. Eu lembro que políticos, inclusive, choravam, dando entrevistas às autoridades, estarrecidas com aquela situação. 12 crianças mortas por ex-aluno. Depois foram fazer a avaliação psicológica desse rapaz e ele sim havia sofrido bullying e carregou durante anos aquele ressentimento que culminou com uma depressão e depois foi extravasada da forma mais violenta possível, né? Então, Caxias já tem essa data, então a lei sancionada e de autoria do vereador Renato Nunes. E quer dizer, Caxias mais um município que entra nessa questão. Já temos lei federal também disciplinando essa questão, em Porto Alegre também.
Como é que tu tem visto também a reação das autoridades a esse tema? Pois é, eu sei que tem sido noticiado, né, sobre essas situações. E até eu queria só voltar um pouquinho atrás, quando tu comentou ali, que lembrei agora, situação que também não era tão noticiado antigamente, porque não tinha essas redes sociais que nós temos, não tinha YouTube, não tinha internet. Então talvez as situações aconteciam, mas nós não sabíamos, né? Então, talvez por isso. Mas eu vejo que as autoridades talvez não tenham dado tanta importância a isso, né? A gente vê meninas brigando e até o próprio povo olhando e parece que incentivando, batendo palmas, que não chega um adulto ali para apartar. Ou teve situações que adultos foram apartar e acabaram, né, sendo agredidos também. Exato. Então, é bem complicado, mas eu acho que o governo e as autoridades deviam ter mais atenção a esse fato, né? Porque é perigoso, né? Porque na própria história, claro, nós não podemos contar o enredo todo do livro, mas vocês propõem, né, no decorrer da história uma forma de conscientizar sem punir. Isso. Digamos assim, Isso aí. O caso de bullying que esse menino sofria por ter o queixo um pouco maior e o cabelo de uma forma mais, eu não sei se a gente poderia usar esse termo, mas um tanto espinhento ou com os fiozinhos espetados. Acho que essa seria a forma melhor de se descrever. Os professores e a diretora da escola tomam a iniciativa de reunir todos os alunos daquela turma e promover bate-papo sobre história da arte, mostrando que ao longo dos anos o próprio conceito do belo foi mudando, houve época, por exemplo, aí a obra clássica, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que tinha as feições mais rechonchudas. Mais cheinha, né? Ela era, né? E aquele conceito que a gente costuma ouvir dos avós, né? Tem que comer bastante, ficar gordo, saudável. Assim. É verdade. Que hoje falar gordo e saudável é um tanto contraditório, mas atualmente sim. Atualmente sim, mas no contexto da história serviu para quê? Para que as pessoas também relativizassem, né? Claro. O padrão que seria mais adequado, né? Sim. De beleza, e até no sentido de aceitação pelo que a pessoa é e não por uma característica ou outra que sirva de chacota, de riso, enfim, né? Claro. E não é devido a tuas feições físicas que tu não vai ser uma pessoa de sucesso, não vai ser um bom profissional, ou que tu não é inteligente, né? E eles costumam a ridicularizar tanto a figura da pessoa que tem uma diferença, ou é gordinho, como tu mesmo disse, ou é muito magro, ou é orelhudo, ou é narigudo. Não vai diminuir a pessoa, né, por esses defeitos físicos ou alguma coisa que ela não está naquele padrão de beleza estabelecido pelas mídias, por revistas. Nem todo mundo é bonito, nem todo mundo é lindo, né? Então, só que as crianças, elas não têm piedade, elas não têm dó. Elas vão e metem apelido e falam e ridicularizam e diminuem a pessoa. E a pessoa tem que ter estrutura para suportar tudo isso, né? Nós, ao longo do programa, estamos exibindo as tuas ilustrações. Eu gostaria que tu comentasse a respeito do traço também. Quais foram as tuas opções? Por que as ilustrações estão dispostas da forma como se encontram? Porque isso também chama a curiosidade do leitor, né? Sim. Como fazer com que a ilustração dialogue sem conflitar com o texto? Ou como tu fazes, eventualmente, como nós citamos aquelas duas situações figuradas, em que a história se presta também para dar uma informação a mais do que realmente está sendo contado, ou seja, as metáforas, as conotações. Como fica para o ilustrador também fazer esse casamento com a história? Sim. A gente, assim, o texto, ele a página inteira, não é tão longo, mas ele tem várias ideias dentro daquele texto. Mas para ilustrar uma página, a gente pega a ideia principal que leve a pessoa a chamar a atenção da pessoa sobre aquele texto e sobre aquela página, né? Então, eu poderia fazer, é diferente de fazer quadrinhos, porque quadrinhos tu faz um diálogo e vai construindo passo a passo. Então, essa ilustração, que é uma página só, a gente pega a ideia principal e faz e transmite que a pessoa entenda em todo o texto que está ali, né, naquele momento, né, naquela página. Então é assim que a gente procura fazer, depois seguindo um
como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra, tem um segmento que não se perca, né? Isso é uma continuidade. Uma continuidade, essa palavra que eu estava procurando. Então, uma continuidade para que as coisas não fiquem bagunçadas, que possa entender e levar o leitor a entender de forma fácil, né? Não faz muito que o livro foi lançado. Ainda assim, já na abertura dele, tu colocaste um lembrete. Sim. De que as pessoas que sofreram de bullying ou que presenciaram Sim. alguma situação nesse sentido, enviassem para vocês relatos que tu e a Andréa Roma pretende na sequência lançarem um outro livro, mas aí trazendo casos reais, com uma proposta um pouco diferente dessa aqui. Quem se interessasse por isso, de que forma poderia remeter esses relatos para vocês? A gente até fez, com licença, a gente fez aqui no final da página para ter o pessoal interagir, né, com a gente botou uma brincadeira aqui, ó. Então, um jogo dos 7 erros e com o e-mail aqui para que o pessoal mande os e-mails, né? Então vamos ler aqui o contato @editorial, aí eu vou pronunciar exatamente como é. Isso. Leader. Então seria contato@editorialleader, tudo junto, .com.br. Isso. O nome da editora é Líder, mas a gente soletra Leader. Isso aí. Então, para o pessoal poder interagir com a gente e mandar as histórias para que a gente possa fazer um segundo livro, né? Claro. Então, essa é a ideia inicial. Muito bacana. Olha, eu quero te agradecer, nós estamos um pouco além do nosso tempo, conseguimos aqui dar uma breve passeada na questão política, mas propriamente abordar as ilustrações, inclusive tudo que está nesse contexto do bullying a partir da história de vocês. Obviamente que não podemos aqui contar todo o livro, porque senão tira a graça de quem vai procurá-lo e deparar com toda a história aí sim na sua íntegra. Fica um espaço para que tu apontes alguma questão que não tenhamos tocado até aqui, faça as tuas considerações. Sim. Eu acho que é bem interessante o apelo aos professores, né? Que os professores possam até ler o livro e, a partir dele, começar a observar os sinais, né? Que o bullying tem sinais, que a gente mostrou ali, né? Os pais também. Isso, e os pais também que possam estar atentos a isso. Então, eu acho muito importante porque a criança começa a ficar triste, sozinha, e realmente ela começa a se isolar, né? Então, começar a observar isso aí. Uma última pergunta, como não deixar também a criança naquele status de super protegida, digamos assim, uma criança super protegida que passa a achar que qualquer brincadeira é bullying? Também como não descambar para o excesso, porque também daqui a pouco prejudica a própria inserção social também da criança e do jovem por acreditar que qualquer brincadeira possa ser bullying. Como fazer esse discernimento? Para quem nos acompanha entender melhor. Eu creio que os pais têm que ter muita disposição dos pais de entender, né, uma predisposição, porque a superproteção também pode causar um dano, né, e as crianças não saber como lidar, porque na vida nós temos decepções e nós temos que aprender a lidar com decepções. Então é uma questão de observação dos pais e bom senso dos pais, né? Então, de ajudar também o jovem nessa própria construção da sua subjetividade também, de avaliar, né? Com certeza. O que realmente está acontecendo. Porque a vida não é cheia de maravilhas, né? Exatamente. Ela nos causa situações que nós temos que saber lidar. Bom, o tema é palpitante, eu ficaria aqui horas conversando contigo. Fica então já o convite para que nos próximos meses, quando conseguires organizar essa nova obra já com relatos reais, já saindo da ficção, como é a proposta aqui, tu retornes e a gente continue a nossa conversa divulgando uma nova obra. Mais uma vez, muito obrigado, André. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar divulgando o livro, e a editora Líder também agradece a oportunidade. Que bom, então. Conversamos com André Fortunato, ele que é o autor, junto com a Andréa Roma, do livro Bullying. Uma historinha, sem ser pejorativo, uma história voltada ao público infanto-juvenil, que visa conscientizar, sobretudo, acerca dos malefícios dessa questão do bullying, a violência reiterada. E fica então o convite para que tomem contato com a obra, se apropriem do tema e sejam mais um seguidor no sentido de conscientizar contra esse mal que é o bullying. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.
Muito obrigado. Obrigado.